Qualquer um que morre ou é mordido acaba se juntando aos infectados, enquanto alguns sobreviventes vivem em comunidades, lutando entre si pela sobrevivência. Joe, por outro lado, se isolou em seu bunker há anos, acompanhado apenas por seu velho amigo de 4 patas. Sua rotina é sempre a mesma. Assiste a treinos de beisebol gravados, passeia com o cachorro e nunca se arrisca além dos limites de seu refúgio. Ele se preparou para o apocalipse melhor do que qualquer um e, apesar da monotonia, não se incomoda. Para Joe, a repetição dos dias não é um problema até que algo muda. Uma noite, seu cachorro, Dilly, dá sinais de que a idade está pesando, deixando um rastro de urina gelatinosa na cama. Joe decide levá-lo para fora, mas a escuridão esconde um perigo iminente. Vários errantes rondam o abrigo, e no instinto de proteger seu dono, Dilly avança sobre um deles. O desfecho é cruel, o cachorro não sobrevive. Na manhã seguinte, Joe enterra seu único companheiro, e a solidão pesa como nunca antes. O que antes era apenas rotina, agora se torna um fardo insuportável. A saudade de Dilly cresce a cada dia, e nada mais parece ter sentido. Em meio a essa melancolia, Joe encontra impressas algumas antigas conversas com uma mulher que, assim como ele, já vivia em um bunker antes mesmo do surto. Eles trocavam mensagens, compartilhavam pensamentos e, de certa forma, compreendiam um ao outro como ninguém mais, mas nunca chegaram a se encontrar. O medo sempre impediu Joe de sair. Agora, sem mais nada que o prenda, ele encara a solidão como nunca antes. Determinando que não tem mais nada a perder, Joe decide ir atrás de sua amada, usando as coordenadas que ela havia deixado para trás. Ele se convence de que ela ainda está viva, esperando por ele em algum lugar. Preparado para encarar o mundo lá fora, Joe monta em sua motocicleta e parte sem hesitação. A visão da destruição não o assusta, pelo contrário, apenas reforça sua determinação. No entanto, ele cai em uma emboscada e perde sua moto. Sem outra opção, busca refúgio no prédio mais próximo, mas acaba capturado. Uma estranha lhe garante que não pretende matá-lo, desde que ele não cause problemas. Ela o leva para dentro, amarra-o e anuncia que vai ficar com sua motocicleta em troca de abrigo. Joe recusa, alegando que a moto tem um sistema de segurança que a impede de ser usada sem ele. Em resposta, a mulher impõe outra condição. Ele será seu motorista. Terá que levá-la até seu destino, e só então seguirão caminhos separados. Na manhã seguinte, ela o algema e se preparam para partir. Ao notar uma foto do cachorro de Joe, revela que também gosta de Dobermans, criando um momento de conexão inesperado. Na estrada, Joe resolve irritá-la cantando desafinado afinal. Era a única diversão que tinha no momento. À noite, ele tenta provar que ela pode confiar nele, mas ela não se convence tão facilmente. Vasculhando seus pertences, encontra um caderno que desperta sua curiosidade. Quando está prestes a abri-lo, Joe a interrompe com um aviso sério. Aquilo era algo pessoal, mas a desconfiança já estava plantada. Talvez houvesse algo importante ali dentro. No entanto, ao folhear as páginas, a mulher se depara apenas com sinceras entradas de diário, cartas que Joe havia escrito para sua amada. Joe, visivelmente incomodado, se afasta e se deita para dormir. A estranha o observa por um momento antes de cobri-lo com um cobertor, um gesto sutil, mas significativo. No dia seguinte, após mais um longo tempo na estrada, eles fazem uma pausa para admirar um pôr do sol deslumbrante. A mulher comenta que mesmo naquele mundo caótico, ainda existiam coisas belas. Pela primeira vez, Joe concorda plenamente. Naquela noite, são atacados por um grupo de errantes, mas conseguem lidar com a ameaça juntos. A garota percebe que pode confiar em Joe e, sem dizer uma palavra, solta suas algemas. Com a tensão diminuindo, no dia seguinte, é Eve quem assume o volante. Pela primeira vez, eles realmente se divertem na estrada. Mais tarde, decidem parar em um armazém abandonado, onde compartilham algumas cervejas e uma conversa despretensiosa sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Naquele momento, a garota finalmente decidiu se apresentar. Seu nome era Eve. Ela compartilhou um pouco sobre si mesma, disse que era vegana e mencionou que já teve um marido. Talvez ele a amasse, mas ela nunca teve certeza absoluta. Agora, não sabia se ainda fazia sentido procurá-lo. Joe também se abriu, revelando seus sentimentos pela mulher que estava tentando encontrar. Sabendo que o bunker dela ficava no caminho, pediu a ajuda de Eve para localizá-lo. Ela concordou, e aos poucos, uma amizade genuína começou a surgir entre os dois. No entanto, pela manhã, seus planos foram por água abaixo. Um estranho roubou sua motocicleta, deixando uma ovelha como uma espécie de agradecimento. Sem pensar 2 vezes, Joe pegou a arma de Eve e correu atrás do ladrão, mas descobriu tarde demais que ela estava descarregada. Isso não o surpreendeu, afinal, considerando a visão de mundo de Eve, era de se esperar que ela não confiasse em armas. Por outro lado, Eve não tinha a menor intenção de abandonar a pobre ovelha. Agora, a protegia como se fosse sua última companheira. Sem escolha, os dois seguiram a pé. Frustrado com o rumo da situação, Joe começou a culpar Eve por tudo, incluindo sua
filosofia de vida. Disse que já deveria tê-la deixado para trás há muito tempo, mas ela não iria permitir que ele a afastasse tão facilmente. Com firmeza, Eve o lembrou de que ele poderia ter ido embora a qualquer momento, mas não foi porque, no fundo, ele era solitário. Ao contrário dele, ela não se deixava quebrar a cada contratempo. Apesar de todo o caos ao redor, ela ainda conseguia manter sua humanidade. Irritado, Joe decidiu seguir sozinho, mas não demorou muito para perceber que o bunker de sua amada estava mais próximo do que imaginava. O local parecia intacto e câmeras de segurança ainda monitoravam a entrada. Ele se aproximou e gritou, pedindo para entrar. Para sua surpresa, a mulher que abriu a porta era exatamente quem ele estava procurando. O nome dela era Sandra. A emoção brilhou nos olhos dela ao finalmente reencontrar seu amigo de longa data. Mesmo suada e com os cabelos bagunçados pelo treino, havia algo nela que o deslumbrava. Enquanto isso, Eve explorava os arredores do bunker e encontrou a antiga oficina do marido. Lá, entre várias ferramentas e objetos pessoais, descobriu um retrato dela mesma, cuidadosamente guardado. Naquele instante, Eve finalmente compreendeu seu marido realmente a amava. Enquanto isso, Sandra levou Joe até a cozinha, colocou uma música suave para tocar e lhe ofereceu um pedaço de bolo de chocolate. Com um sorriso, admitiu que nunca esperava que ele realmente a encontrasse. Em seguida, saiu por um momento para se refrescar. Deixado sozinho, Joe começou a sentir algo estranho. Sua visão ficou turva, seus pensamentos embaralharam. O bolo estava envenenado. Quando Sandra retornou, já não era a mesma mulher gentil que o havia recebido momentos antes. O brilho caloroso em seus olhos havia sumido, substituído por uma expressão perturbadora. Sem hesitação, ela o esfaqueou e, com fúria, exigiu saber por que ele tinha vindo. A loucura ardia em seu olhar. Ela estava convencida de que Joe, assim como todos os outros, queria tomar seu bunker para si. Joe tentou desesperadamente convencê-la do contrário, mas Sandra não queria ouvir. Ela revelou que muitas pessoas já haviam tentado roubar seu abrigo. Certa vez um homem chegou perto de conseguir, mas ela o matou. Desde então não confiava em ninguém. Com o tempo, desenvolveram um hábito sombrio. Assassinava qualquer homem que se aproximasse e guardava seus relógios como troféus. Agora Joe seria o próximo. Apesar do veneno enfraquecê-lo, Joe conseguiu reunir forças para reagir e a atacou. Foi nesse momento que o alarme de segurança do bunker disparou. Alguém estava se aproximando. Sandra rapidamente amarrou Joe e saiu para ver quem era. Quando abriu a porta, encontrou Eve. Seu comportamento mudou instantaneamente. Com um sorriso acolhedor, limpou a maquiagem manchada e a convidou para entrar. Joe já está aqui dentro, disse ela com um tom doce. Entre, querida, tem bolo. Sandra esperava repetir seu truque, mas Eve sentiu um cheiro estranho no ar. Algo estava errado. Sem hesitar, recusou a oferta imediatamente. Percebendo que algo estava errado, Eve conseguiu se esquivar do ataque de Sandra no último instante. Sem perder tempo, correu para libertar Joe. Mesmo debilitado pelo veneno, Joe reuniu o que restava de suas forças. Com um esforço desesperado, agarrou um cutelo e, em um golpe certeiro, finalmente deteve a assassina perturbada. Sem querer perder mais tempo, os dois fugiram do bunker. Sem hesitação, Joe e Eve fecharam a escotilha com força e a trancaram, deixando Sandra presa para sempre. Joe olhou para Eve com gratidão. Se não fosse por ela, ele não teria sobrevivido. Agora, estavam juntos novamente. Na manhã seguinte, Eve acordou sozinha. Por um breve momento, sentiu o medo apertar seu peito. Será que Joe havia decidido partir sem ela? Mas logo o avistou por perto. Ele estava apenas lidando com alguns errantes, garantindo que a área estivesse segura. Foi então que Eve sentiu um alívio genuíno. Sua jornada ainda não havia terminado. Ainda havia lugares lindos neste mundo devastado. E agora eles poderiam explorá-los juntos. Joe concordou. Sem olhar para trás, os dois partiram, prontos para enfrentar o que quer que o destino lhes reservasse.